Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o capítulo 9 do livro Ateneu de Raul Pompeia. Vamos à leitura. Nota da narradora. Este capítulo contém uma passagem em língua francesa. Como eu não narro em francês, optei por inserir o trecho em leitura automática. O original desse fragmento em francês estará transcrito na descrição do vídeo. Agradeço a compreensão. Vamos à leitura. Capítulo 9. A anistia dos revolucionários aproveitou por extensão aos execrandos réus da moralidade. Já frouxa a fibra dos rigores, Aristarco despediu-os do gabinete com a penitência de algumas dezenas de páginas de escrita e reclusão por 3 dias numa sala. Desprestigiava-se a lei, salvavam-se, porém, muitas coisas, entre as quais o crédito do estabelecimento, que nada tinha a lucrar com o escândalo de um grande número de expulsões. Quanto ao encerramento dos culpados na trevosa Cafua, impossível que lá estava o Franco, por exigência expressa do Silvino, como causador primeiro das inqualificáveis perturbações da ordem do Ateneu. Esta resolução agradou-me sumamente. Pena seria, em verdade, que perdesse eu, logo depois do Bento Alves, tão desastradamente concluído na história sentimental das minhas relações, o amigo Egbert. Adquirira-o com a transição para as aulas secundárias, onde o encontrei com outros adiantados. Vizinhos de banco, compreendemo-nos mutuamente simpáticos, como se um propósito secreto de coisa necessária tivesse guiado o acaso da colocação. Conheci pela primeira vez a amizade. A insignificância cotidiana da vida escolar em que a gente se aborrece é favorável ao desenvolvimento de inclinações mais sérias que as de simples conveniência menineira. O aborrecimento é um feitio da ociosidade, e da mãe proverbial dos vícios gera-se também o vício de sentir. A convivência dos Sanches fora apenas como o afeiçoamento aglutinante de um sinapismo intolerável e colado, espécie de escravidão preguiçosa da inexperiência e do temor. A amizade de Bento Alves fora verdadeira, mas do meu lado havia apenas gratidão, preito à força, comodidade da sujeição voluntária, vaidade feminina de dominar pela fraqueza todos os elementos de uma forma passiva de afeto, em que o dispêndio de energia é nulo e o sentimento vive de descanso e de sono. Do Egbert fui amigo, sem mais razões que a simpatia não se argumenta. Fazíamos os temas de colaboração, permutávamos significados, ninguém ficava a dever. Entretanto, eu experimentava a necessidade deleitosa da dedicação. Achava-me forte para querer bem e mostrar. Queimava-me o ardor inexplicável do desinteresse. Egbert merecia-me ternuras de irmão mais velho. Tinha o rosto irregular, parecia-me formoso. De origem inglesa, tinha os cabelos castanhos entremeados de louro, uma alteração exótica na pronúncia, olhos azuis de estrias cinzentas, oblíquos, pálpebras negligentes quase a fechar, que se rasgavam, entretanto, a momentos de conversa, em desenho gracioso e largo. Vizinhos ao dormitório, eu, deitado, esperava que ele dormisse para vê-lo dormir e acordava mais cedo para vê-lo acordar. Tudo que nos pertencia era comum. Eu, por mim, positivamente adorava-o e julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, generoso. Eu admirava-o desde o coração até a cor da pele e a correção das formas. Nadava como as toninhas. A água azul fugia-lhe diante em marulho ou subia-lhe aos ombros, banhando de lustre de marfim polido a brancura do corpo. Dizia as lições com calma, dificilmente às vezes, embaraçado por aspirações ansiosas de asfixia. Eu mais o prezava nos acessos doentios da angústia. Sonhava que ele tinha morrido, que deixara bruscamente o Ateneu. O sonho despertava-me em susto e eu, com alívio, avistava-o tranquilo na cama próxima, uma das mãos sob a face, compassando a respiração ciciante. No recreio éramos inseparáveis, complementares como 2 condições recíprocas de existência. Eu lamentava que uma ocorrência terrível não viesse de qualquer modo ameaçar o amigo, para fazer valer a coragem do sacrifício, trocar-me por ele no perigo,
perder-me por uma pessoa de quem nada absolutamente desejava. Vinham-me reminiscências dos exemplos históricos de amizade. A comparação pagava bem. No campo dos exercícios, à tarde, passeávamos juntos, voltas sem fim, em palestras sem assunto, por frases soltas, estações de borboletas sobre as doçuras de um bem-estar mútuo inexprimível. Falávamos baixo, bondosamente, como temendo espantar com a entonação mais alta, mais áspera, o favor de um gênio benigno que estendia sobre nós a amplidão invisível das asas. Amor unus erat. Entrávamos pelo gramal. Como ia longe o burburinho de alegria vulgar dos companheiros. Nós dois sós. Sentávamos da relva. Eu descansando a cabeça aos joelhos dele ou ele aos meus. Calados, arrancávamos espiguilhas à grama. O prado era imenso, os extremos escapavam já na primeira solução de crepúsculo. Olhávamos para cima, para o céu. Que céus de transparência e de luz! Ao alto, demorava-se ainda, em cauda de ouro, uma lembrança de sol. A cúpula funda descortinava-se para as montanhas, diluição vasta, tenuíssima de arco-íris. Brandos reflexos de chama, depois o belo azul de pano, depois a degeneração dos matizes para a melancolia noturna prenunciada pela última zona de roxo doloroso. Quem nos dera ser aquelas aves, duas, que avistávamos na altura, amigas, declinando o vôo para o ocaso, destino feliz da luz, em pleno dia ainda, quando na terra iam por tudo as sombras. Outras vezes subíamos ao duplo trapézio. Embalávamo-nos primeiro brando, afrontando a carícia rápida do ar. Pouco a pouco aumentava o balanço e arriscávamos loucuras de arremesso, assustando Ateneu, levados em vertigem, distendidos os braços, pés para frente, cabeça para baixo, cabelos desfeitos, ébrios de perigo, ditosos se as cordas rompessem e acabássemos os dois ali, como uma só vida, no mesmo arranco. Líamos muito em companhia, páginas que não terminavam de leituras delicadas, fecundas em cisma. Robinson Crusoe, A Solidão e a Indústria Humana. Paulo e Virgínia, A Solidão e o Sentimento. Construíamos risonhas hipóteses. Que faria um de nós vendo-se nos apuros de uma ilha deserta? Eu, por mim, iniciava logo uma furiosa propaganda a favor da imigração e ia clamar às praias até que me ouvisse o mundo. Eu faria coisa melhor, decretava preventivamente o casamento obrigatório e punha-me a esperar pelo tempo. A pastoral de Bernardin de Saint-Pierre foi principalmente o nosso enlevo. Parecia-nos ter o poema no coração. A Baía do Túmulo, de águas profundas e sombrias, festejada apenas algumas horas pelo sol a prumo, em suave tristeza sempre. Ao longe, por uma bocaina, a fachada, à vista, branca, da igreja rústica, de Pamplemousse. Ideávamos vagamente, mas inteiramente, na meditação sem palavras do sentimento, quadro de manchas sem contorno. Ideávamos bem as cenas que líamos da singela narrativa, almas que se encontram, dois coqueiros esbeltos, crescendo juntos, erguendo aos poucos o feixe de grandes folhas franjadas ao calor da felicidade e do trópico. Compreendíamos os pequeninos amantes de um ano, confundidos no berço, no sono, na inocência. Revivíamos o idílio todo, instintivo e puro. Virginie, elle sera heureuse? Animávamo-nos da animação daquelas correrias de crianças na liberdade agreste, gozávamos o sentido daquela topografia de denominações originais, descobertas da amizade, lágrimas enxugadas ou de alusões à pátria distante. Ouvíamos palmear a revoada dos pássaros, disputando ao redor de Virgínia a ração de migalhas. Percebíamos, sem raciocínios, a filosofia sensual da mimosa entrevista. Est-ce par ton esprit, mais nos mères en ont plus que nous deux. Est-ce par tes caresses, mais elles m'embrassent plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté. Mais, auparavant, repose-toi sur mon sein et je serai délassée. Tu me demandes pourquoi tu m'aimes. Mais tout ce qui a été élevé ensemble s'aime. Vois nos oiseaux élevés dans les mêmes nids, ils s'aiment comme nous. Ils sont toujours ensemble comme nous.
écoutent comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à l'autre. Confrangia-nos, enfim, ao voltar das páginas, a dificuldade cruel das objeções de fortuna e de classe, o divórcio das almas irmãs, quando os coqueiros ficavam juntos. E a iminência constritora do austro, da catástrofe, a lua cruenta de presságios sobre um céu de ferro. E guardávamos do livro Cântico Luminoso de Amor sobre a surdina escura dos desesperos da escravidão colonial, uma lembrança misto de pesar, de encanto, de admiração. Que tanto pôde o poeta, sobre o solo maldito onde o café floria e o nível algodão e o verde claro dos milhos, de uma rega de sangue, altear a imagem fantástica da bondade. Virgínia coroada, como o capricho onipotente do sol, formando em glória os filetes vaporosos que os muladares fumam, que um raio chama acima e doura. Com o Egbert experimentei-me às escondidas no verso. Esboçamos em colaboração um romance, episódios medievais excessivamente trágicos, cheios de luar, cercados de ogivas, em que o mais notável era um combate devidamente organizado, com fuzilaria e canhões, antecipando-se de tal maneira a invenção de Schwartz, que ficávamos para todo sempre em literatura a salvo da increpação de não descobrir a pólvora. Quando ouvi-lhe o nome, a chamada dos comprometidos no processo, sofri como a surpresa de um golpe. Desesperou-me não achar o meio de compartir com ele a vergonha. Qual a espécie de cumplicidade que se atribuía? Não quis saber. Fosse o mais torpe dos réus, era o meu amigo. Tudo que sofresse, muito culpado embora, era no meu conceito uma provação da fatalidade. E fazia-me estremecer a ideia de que iam maltratar criatura tão mansa, tão complacente, tão amável, feita de sensibilidade e brandura, contra quem o mal seria sempre uma injustiça, que eu prezaria com todos os defeitos, com todas as máculas, na facilidade de perdão das cegueiras sentimentais, estranhezas da preferência que envolve tudo no ser querido, a frase límpida do olhar ou o cheiro acre, mesmo impuro, da carne. Quando nos tornamos a ver, nenhum teve para o outro a mínima palavra. Ficamos a um banco, lado a lado, em expansivo silêncio. E nunca depois, nem por alusão distante, nos referimos ao caso. Coincidência instintiva de um respeito recíproco, ódio talvez comum de uma recordação ominosa. Desde o mês de julho do ano anterior, cursava os estudos elementares das línguas, alegrando-me a aquisição do vocábulo estrangeiro, comércio com a linguagem dos grandes povos, como se provasse a goles a civilização, como se bebesse a realidade do movimento humano nos países remotos que os cosmoramas pintam, em que vagamente acreditávamos como se acredita em romances. Seguiu-se a maçada dos intermináveis temas. Nas aulas superiores, a facilidade adquirida amenizava o trabalho. As páginas sorriam de literatura com o sorriso conhecido dos objetos familiares. Os professores eram bons e moderados. O de francês, Monsieur Delille, nome de poeta aplicado a um urso, honrado urso, inofensivo e benévolo, saudoso do Terceiro Império, cujo desastre o deportara para a vida de aventuras além-mar, barbado como um colchão de crinas por um vigor de cabelo denso, luxuriante, ruivo queimado no lugar da boca, mais longe preto, através do qual nos passavam simultaneamente baforadas expressivas de cachaça e regras de albu. O professor de inglês, Dr. Velho Júnior, nome de contradição ainda, o melhor dos homens, zeloso, explicador detalhado, sem exaltar-se nunca, calvo como a ocasião, mas que excelente ocasião de se estimar e querer bem. A companhia do Egbert ultimava a situação e o estudo era uma festa. O professor Venâncio lecionava também inglês. Escapei-lhe as garras, felizmente. Uma fera. Chatinho sobre o diretor, terrível sobre os discípulos. A um deles arremessou contra um registro de gás, quebrando-lhe os dentes. Manlio, além das primeiras letras, regia a cadeira especial de português. Graças ao estudo do outro ano, alcancei sofrivelmente o meu atestado de vernaculismo, garantido pela competência oficial. Graças também às tinturas do latim, em que me iniciara o padre-mestre Frei Ambrósio, respeitável, de nariz entupido, gesticulando com o alcobaça, rezando a artinha com a entonação oca e funda das missas cantadas,
consumidor de rapé por um convento, culpado assim de cheirar-me ainda hoje a Paulo Cordeiro o magnífico idioma do qui, qua, quod, e produzir-me espirros uma simples reminiscência de Salustio. Era costume no Ateneu licenciar-se um pouco do regimento da casa a estudante de certa ordem, que estivesse em véspera de exame. Saía-se então para o jardim com os livros e a comodidade do trabalho a bel prazer. Companheiros sempre, aproveitávamos eu e o Egbert com toda a vontade a regalia consuetudinária. Antes da data memorável do francês, muito passeamos pelas avenidas de sombra Chateaubriand, Corneille, Racine e Molière. O teatro clássico dava para grandes efeitos de declamação. Quanta tragédia perdida sobre as folhas secas, quanto gesto nobre desperdiçado, quantas soberbas falas confiadas à viração leviana e passageira. Um era Augusto, outro Sina, um Nearco, outro Poliuto, um Horácio, outro Curiácio, Dom Diogo e o Cid, Joas e Joade, Nero e Burro, Filinto e Alceste, Tartufo e Cleanto. O arvoredo era um cenário deveras. Dialogávamos com toda a força das encarnações dramáticas, a bravura cavalheiresca, o civismo romano, as apreensões de rei ameaçado, o heroísmo da fé, os arrufos da misantropia, as sinuosidades do hipócrita. Uma estátua de Deus anônima, de louça esfolada, verde de velhice, constituía o auditório atento fixamente, comedido, sem demasias de aplauso nem reprovação, mas constante e infatigável. Para o desempenho dos papéis femininos havia dificuldades. Cada um queria a parte mais enérgica do recitativo. Tirava-se a sorte e, segundo o acaso, um de nós ou o outro enfiava sem cerimônia as saias de qualquer dama e ia perfeita a toilette do sentimento, noivado de Ximene, desespero de Camila, luto de Paulina, ambição de Agripina, soberania de Esther, astúcia de Elmira, dubiedade de Celimene. Outro papel custoso de distribuir era o de burro, papel honesto, entretanto, e altamente simpático. Ninguém o queria fazer, o virtuoso conselheiro de Nero. Melhor que a prerrogativa do estudo livre era uma espécie de prêmio, não catalogado nos estatutos, com que Aristarco gentilmente obsequiava os distintos. Levava-os a jantar em sua casa, uma honra, a mesma toalha com a princesa Melica dos olhos grandes. Quis o bom fado que obtivéssemos os dois amigos a prezada nota e registre-se, perene. Examinados pelo professor Currux, o tremendo catão das bolas pretas, terror universal dos bichos. O diretor recebeu-me da instrução com um abraço contrafeito de estilo. Percebi que ainda escorria a fístula dos ressentimentos. Convidado Egbert, força era que o fosse eu também, e o fui, de má vontade, por fórmula. Cumpria-me forjar pretexto e recusar o convite, mas atraía-me certo número de curiosidades, por exemplo, ver como comia Melica, uma coisa de subido interesse. Lembro-me, entretanto, que havia flores sobre a mesa, que estava a queimar a sopa. Não reparei sequer se esteve presente a filha do diretor. Uma atenção absorveu-me exclusiva e única. Dona Ema reconheceu-me. Era aquele pequeno das madeixas compridas. Conversou muito comigo. Um fiapo branco pousava-me ao ombro do uniforme. A boa senhora tomou-o finamente entre os dedos, soltou-o e mostrou-me sorrindo, o fio levíssimo a cair lentamente no ar calmo. Estava desenvolvido. Que diferença do que era 2 anos. Tinha a ideia de haver estado comigo rapidamente no dia da exposição artística. Um peraltinha, interrompeu Aristarco entre mordaz e condescendente, de uma janela a cujo vão conversava com o professor Crisóstomo. Eu quis inventar uma boa réplica sem grosseria, mas a senhora me prendia a mão nas dela, maternalmente, suavemente, de tal modo que me prendia a vivacidade também, prendia-me todo, como se eu existisse apenas naquela mão retida. Depois da interrupção de Aristarco, não sei mais nada precisamente do que se passou na tarde. Miragem sedutora de branco, fartos cabelos negros colhidos para o alto com infinita graça, uma rosa nos cabelos, vermelha como são vermelhos os lábios e os corações, vermelha como um grito de triunfo. Nada mais, ramalhetes à mesa, um caldo ardente e sempre a obsessão adorável do branco e a rosa vermelha.
Estava a meu lado, pertinho, deslumbrante, o vestuário de neve. Serviam-me alguns pratos, muitas carícias. Eu devorava as carícias. Não ousava erguer a vista. Uma vez ensaiei. Havia sobre mim 2 olhos perturbadores, vertendo a noite. Parece que me olhava também, não tenho certeza, do outro lado, por entre as flores, o professor Crisóstomo. Empossado no seu grande orgulho, que mesmo em casa fazia valer, Aristarco presidia, tão alto porém e tão longe que dir-se-ia um ausente. De volta ao Ateneu senti-me grande. Crescia-me o peito indefinivelmente, como se me tivesse a fazer homem por dilatação. Sentia-me elevado, 20 anos de estatura, um milagre. Examinei então os sapatos a ver se haviam crescido os calcanhares. Nenhum dos sintomas estranhos constatei, mas uma coisa apenas. Olhava agora para Egbert como para uma recordação e para o dia de ontem. Daí começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade. Espero que vocês estejam gostando do livro Ateneu, de Raul Pompeia. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.